O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar, quem te convidou te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, irmãos, por favor. O que eu vou tentar, gente, colocar aqui para vocês, mediante a esse evangelho, vou tentar aqui observar, tratar com vocês, colocar exemplos dos dois lados da moeda, tanto de um lado quanto do outro. Quanto para a questão do orgulho, da vaidade, quanto a questão da humildade. Quanto também da questão do ganho, como também da questão da perda. Porque, meu irmão, nem sempre aquilo que parece ser um ganho vem realmente ser um ganho. Porque muitas das vezes aquilo que pode ser ganho pode depois vir se transformar numa perda. Como o padre colocou hoje de manhã, e muito bem lembrei, nem tudo que reluz é ouro. Essa parte, meu irmão, fique muito bem guardada, porque ela vai servir para uma compreensão ainda melhor. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo aquilo, meu irmão, que venha a parecer ser aquilo que pode vir então ser um ganho, meu irmão, ele pode então vir ser uma perda. Então, observemos. Porque o que então vem ser o orgulho? O que vem ser humildade, gente? Primeiro, humildade é a pessoa que se humilha. Humildade é a pessoa que se rebaixa. Humilde, meu irmão, ele não faz aquilo que ele quer, mas ele faz aquilo que é preciso, que é necessário. Humilde, meu irmão, como o padre sempre diz, ele espera ouvir, não o que ele quer ouvir, mas o que ele tem que ouvir. Humilde, meu irmão, as decisões que ele toma, aquilo que ele faz, não é aquilo que está dentro do desejo dele, mas, sobretudo, meu irmão, aquilo que está sobre o desejo de Deus. Porque nós temos que entender a verdadeira característica do humilde, ao menos, meu irmão, nesse nível espiritual, é como então diz o próprio beato Carlo Acutis:
tema do nosso retiro a semana que vem, que irá acontecer aqui na paróquia domingo que vem. Não eu, mas Deus. O verdadeiro humilde, ele compreende. Não sou eu, mas é Deus. Não depende de mim, depende de Deus. Não sou eu que faço, é Deus que realiza. Eu estou, não porque eu quero, mas é porque Deus quer. Gente, você está entendendo o que é humildade? Não eu, mas Deus. É Deus exatamente em mim. Quer ver que eu coloque então algum exemplo de cima disso que eu acabei de colocar? Quer ver então? Por exemplo, eu já fui de ministério de música. Mas o ministério de música aqui presente há de até de me ajudar e confirmar. É ou não é verdade que quantas das vezes é que a gente canta e toca uma determinada música, que por diversas vezes foi muito bem tocada, muito bem cantada, e que aquilo, meu irmão, em certo momento nos traz até uma certa segurança. A gente se sente seguro, meu irmão, naquilo que a gente está acostumado. É ou não é verdade? A gente se sente seguro com uma música que nós já cantamos por diversas vezes. A gente se sente seguro tocando uma música quando ela já foi tocada por diversas vezes. Mas não sei se já aconteceu com eles, mas quantas das vezes, depois de já ter cantado ou tocado por diversas vezes uma determinada música, mas houve um momento que não saiu absolutamente nada. Esquece a letra, não consegue entrar no tom, sabe? Acontece de tudo, gente. Ou seja, verdadeiramente foi uma merda. Quantas das vezes, aí gente, eu vou colocando então mais exemplo para vocês então entenderem. Quantas das vezes também nós, como padres, ou até mesmo condutores, gente, de grupo de oração, pregadores, quantas das vezes, irmãos, eu digo então às vezes por mim, quantas das vezes que nós padres, já devido ao tempo, já estamos então já estamos acostumados em fazer homilias, pregações. E outro detalhe, quantas das vezes é que nós já pregamos até mesmo um determinado assunto, ou até mesmo uma parte do Evangelho, da Bíblia, que nos é então tão conhecido, e que nós, em momento, tiramos de letra pregar sobre aquele assunto, ou pregar sobre aquela parte da Bíblia, mas na mesma circunstância, gente, como então, por diversas vezes eu consegui pregar bem, desenvolver bem, fazer bem uma pregação, uma homilia com aquele evangelho, com aquele tema, mas também já houve tempos em que com o mesmo evangelho, com o mesmo tema, não vinha absolutamente nada. Ou seja, a homilia foi um fracasso, foi uma derrota. Gente, isso já aconteceu diversas vezes comigo. Quantas das vezes celebrando uma missa por cura e libertação, gente, que já celebrei muitas. Que então foi uma unção, foi um poder, foi um fogo, mas chegou naquele outro dia, não saiu nem faísca, meu povo. Vocês estão entendendo? Gente, por que, sobretudo na questão da vida espiritual, sobretudo na questão de serviço da igreja, por que há momentos, gente, que a gente consegue tirar de letra, vai excelente, ótimo, toquei bem, cantei bem, fiz uma boa pregação, mas há aquele momento, meu irmão,
que parece que nunca preguei, que parece que nunca nem cantei aquela música, que parece que eu nunca celebrei uma missa. Por quê? Para nós lembrarmos, irmãos, isso eu tenho percebido cada vez mais com mais clareza, para nós entendermos que não sou eu, mas é Deus, que quem age é Deus, que quem faz é Deus, que quando eu estou naquele momento que eu estou seguro demais com aquilo que faço dentro da igreja, aquela minha segurança me leva a uma certa soberba. Me leva à soberba de achar que eu já sei demais, que eu sou experiente demais. Sabe? Não preciso estudar, não preciso ler, isso aí já tiro de letra. Aí não quer mais ensaiar mais. Ensaiar para quê? A gente já cantou tantas vezes. Estão entendendo, gente? Aí vai relaxando. Ou se não, começa a bater a soberba em você achar que você é o cara. Eu sou o cantor. Eu sou o pregador. Eu. E aí a pessoa esquece que não sou eu, mas é Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. Irmãos, não acha escândalo, mas Deus muitas das vezes, irmãos, Ele tem que o quê? Igual um pai, e Deus é pai. O pai, meu irmão, para poder ensinar o filho a andar, vai ter que chegar um momento que o pai vai ter que largar a mão do moleque, não vai ter? E o moleque vai ter que descer a bunda no chão, não vai? Até mesmo os peitos no chão, não vai? Porque é só dessa maneira que ele vai perder o medo e vai então aprender a andar. É ou não é verdade? Então é assim, gente. Às vezes Deus tem que tirar a mão para podermos aprender. Entenda. Deus então às vezes Ele tira a mão para nós também entendermos que há certas ocasiões que nem tudo depende de mim, que eu dependo dEle. Para mim não me esquecer, gente, que a minha vida está ligada a Ele, que eu preciso dEle, eu dependo dEle, que se não for Ele em mim, eu não faço absolutamente nada. Se não é Ele em mim, se não é a graça dEle em mim, eu não canto absolutamente nada. Então nesse momento, gente, Deus tira a mão para nos fazer entender que eu sem Deus não sou absolutamente nada. Então, irmãos, chega de orgulho, chega de soberba, chega de vaidade. Vamos aqui entender, sobretudo os servos de igreja. Não sou eu, mas é Deus. Se não é Deus em mim, a me guiar, a me ensinar, a me ungir, a me capacitar, meu irmão, a me levar, eu não vou fazer absolutamente nada. Portanto, servos, músicos, ministério de músicas, pregadores, intercessores, ministros extraordinários da comunhão, servidores do altar, meu irmão, coroinhas e acólitos, todos os servos, gente, entenda uma coisa: se não é Deus em nós, nós não vamos ter capacidade de fazer nada. Seja humilde e reconheça isso, que nós precisamos de Deus. Eu preciso de Deus. Que as obras que eu realizo, meu irmão, não é por capacidade própria. É graça de Deus. Então, nos momentos, irmãos, em que a coisa parece que não vai, a coisa não sai, ali é para nós então entendermos
para nós entendermos, é Deus então naquele momento dizendo para nós enxergarmos: sem mim não sois nada, sem mim nada conseguireis fazer. E isso, gente, é necessário para podermos o quê? Crescer na humildade. Gente, pelo amor de Deus, entendam também. Isso serve então para toda a nossa vida. Você pai, você mãe, você só vai conseguir ser um bom pai, uma boa mãe em Deus. Entenda isso. Você só vai conseguir dar conta desse matrimônio, desse casamento, sendo um bom esposo, uma boa esposa em Deus. Você só vai conseguir vencer o adultério e ser fiel à sua esposa só se for pela graça de Deus, em Deus. Nós só vamos conseguir vencer o mundo, vencer o pecado, se for pela graça de Deus. É Deus. Gente, pelo amor de Deus, entendam isso. Sabe por quê? Porque lembra daquela parte do Evangelho que diz que derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Derrubou do trono os poderosos, os orgulhosos, os soberbos. Então, irmãos, quando a gente começa a se encher de soberba, aí vem a queda. Vou lhe dar então outro exemplo concreto. Gente, vocês já estão começando a entender que eu estou tentando levar vocês a enxergar os dois lados da moeda. Para vocês se enxergarem o quê? Que nem tudo que reluz é ouro. Para você entender que quando você pensa que você está certo, onde na verdade você está errado. E também para você entender que aquilo que você acha que é errado, na verdade é o certo. Também tem isso. Quer ver então uma coisa? Vai ser um exemplo, irmãos, que vai mexer também em nós. A dor, meu irmão, o sofrimento, é também uma maneira de derrubar os poderosos. É um meio de quebrar o orgulhoso, o soberbo. Gente, quantas situações, com toda a inteligência, com todo estudo, com toda a sabedoria. Perceba isso agora comigo. Há situações na vida, gente, que com todo estudo, com toda sabedoria, com toda experiência e conhecimento da vida que nós temos, mas chega situações na vida em que a gente se vê perplexo. Isso o que significa? Perdido. Ou seja, você não sabe o que fazer. Acontece isso, gente, sim ou não? Pelo amor de Deus, ajuda aí. Sabe aquela situação difícil que você não sabe o que fazer? Você fica perdido. Você coloca a mão na cabeça e diz: o que vou fazer então agora? Também são situações, gente, que não são permitidos para nós então entendermos que tudo em nós é limitado. O meu entendimento é limitado, o meu conhecimento é limitado, a minha sabedoria é limitada. Eu não tenho, gente, todo o conhecimento. Chega a determinadas situações da vida que eu me vejo perdido, que eu me vejo sem saber o que fazer. E aí, irmãos, derrubou do trono os poderosos. Por que disso? Porque aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Porque é bom aqui também eu lembrar que o pecado, meu irmão, uma das causas principais do pecado é o orgulho, a soberba, a vaidade. No fundo, nós pecamos porque somos orgulhosos.
No fundo nós cometemos pecados, por quê, irmãos? Porque nós queremos ser mais do que Deus, ou muitas das vezes queremos estar acima de Deus. O pecado, meu irmão, é próprio do orgulhoso. Por quê? Porque não importa, meu irmão, o que o outro diz, se é errado. O que importa é que para mim isso não é erro. Não vejo problema nenhum. Você está entendendo? Parece que o negócio está começando a esquentar para o teu lado. Quantas das vezes é que você ouviu minhas homilias, minhas pregações, ou até mesmo de outros padres, outros pecadores, outros pregadores, que determinada coisa é pecado e você então bate no peito orgulhosamente, dizendo, para mim não é pecado, então está tudo certo. Estou mentindo, meu povo? Gente, pelo amor de Deus, está murchando por quê? Acorda, acorda, meu povo. Quantas das vezes é que você escuta? Quantas das vezes é que você escuta a palavra de Deus e você então começa a criticar, você começa a discordar até mesmo da palavra de Deus? Gente, isso é um orgulhoso mais do que experiente, isso é um orgulhoso de mão cheia. É quando ela começa a questionar a própria palavra de Deus. Aí, meu irmão, o orgulho já está chegando no seu ápice. Porque quando ela começa então, gente, a não concordar, a criticar a palavra humana de um padre, tem um peso, mas quando ela começa a criticar e a discordar da palavra de Deus, meu irmão, ela já chegou no limite máximo de orgulho, de soberba. É quando então ela escuta a palavra e ela começa então a dizer, não concordo. Quer ver uma coisa? Bora lá. Na palavra de Deus, quer ver como uma coisa que todo mundo urra quando eu falo? A palavra de Deus, Jesus então diz que o homem, e aí fica claro, quando Jesus fala o homem, está valendo para o homem e para a mulher. Amém? Amém? Ok? Não queira você mulher querer fugir da raia não, porque também cabe para você. Jesus no Evangelho, ele então diz que o homem que olhar, o homem casado que olha com desejo para outra mulher, ele já cometeu adultério no seu coração. Agora quer ver? Quantas das vezes você homem, você mulher, casado, andando na rua, viu aquela cavalona de salto alto, não você mulher, agora o homem, ok? Então você homem, andando na rua, viu aquela cavalona de salto alto trotando, tutof, tutof, tutof. Aquilo é o sino da mulher para dizer, cheguei. Você já percebeu, homens, que só o tutof, você já levanta a cabeça para saber quem é? Já percebeu isso? O tutof da mulher, gente, o homem, ele já diz. Uma vez, gente, eu vou até confessar para vocês. Uma vez eu me enganei, eu vi tutof, tutof, tutof. Eu falei, quem é essa cavalona que está entrando? Quando eu fui ver, é um cavalo. Gente, o cavalo não é o bicho não, o cavalo era o homem mesmo, entendeu? Com aquele salto de madeira, sabe aquele sola de madeira? Cuidado que engana, meu irmão. Lembra? Nem tudo que reluz é ouro. Ah, eu já ia falar besteira, meu pai. Deixa para lá. Está sendo filmado. Não. Porque nem tudo que reluz é ouro. Olha o que é a imaginação do padre. Nem tudo que reluz é ouro. Então no tutof, no tof, do tof. Quando você pensa, gente, que é um mulherão, aí quando você vai ver é o canhão, entendeu? Ai, Jesus. Mas deixa para lá, gente, mas verdade. Mas vamos aqui. Quantas das vezes você, mulher casada, andando pela rua, os seus olhos se voltaram
Quantas das vezes você, homem, casado, os seus olhos se voltaram com aquela mulher bonita e atraente que passou na rua com um vestido justo, ou quem sabe até mesmo curto? Nem vou dizer se é verdade para você não apanhar. É melhor assim. Mas quantas das vezes você, mulher, casada, passando na rua, os seus olhos, irmãs, foram exatamente atraídos por aquele homem que você então julga que é bonito. E pior que ainda olha e diz: eita pedaço de mau caminho. A cor do pecado, não é? E aí inventam. Pois então Jesus está dizendo: pois estes já cometeram adultério no seu coração. Só que aí, meu irmão, entra aqui o orgulho, a soberba e a vaidade. Você então bate no peito e diz: não vejo nada de mal nisso. Acho um exagero. Não concordo. Aí você já chegou ao ápice da vaidade, do orgulho. Gente, está entendendo o que é orgulho? Olha aqui. E aí, o sexto mandamento. Sexto mandamento nos diz, irmãos, que não pecar contra a castidade. O que é pecado contra a castidade? É todo e qualquer tipo de relação sexual fora do matrimônio, seja sozinho ou acompanhado. Pode, inclusive, a masturbação, inclusive. O Catecismo da Igreja Católica, aquele livro amarelinho, ele diz com todas as letras e clareza: a masturbação é pecado mortal, é pecado grave. Mas o orgulho, o soberbo, ele então diz para ele mesmo: não vejo problema nisso, não vejo pecado, é comigo, não é com ninguém, não estou fazendo mal a ninguém, então está tudo certo. Orgulho. E tantas outras situações. A Igreja Católica no Concílio Vaticano II, gente, declarou oficialmente, gente, pelo Papa Paulo VI, se não me falha a memória, foi no documento chamado Lumen Gentium, se não me falha a memória. Ele então afirma, gente, que todo e qualquer tipo de uso de contraceptivo, anticoncepcional, camisinha, todo e qualquer tipo de meios para se evitar filhos é pecado grave. E aí o orgulhoso soberbo, ele então diz que eu faço uso sim, porque é melhor assim do que enfiar filho do mundo para morrer de fome. Gente, por que vocês estão calados? Estou falando alguma mentira aqui? Hã? O orgulho soberbo, o vaidoso. O orgulhoso, meu irmão, ele só pensa em si. Mas ele nunca pensa no outro. Outro exemplo que eu já dei por diversas vezes aqui de orgulho, de soberba, vaidade. O orgulhoso, meu irmão, o soberbo, ele nunca se preocupa. Ele nunca se machuca. Ele nunca se decepciona e se entristece, se deprime com a desgraça do outro. Ele liga a televisão, ele vê tudo que é notícia ruim. Ele vê pessoas, gente, em pranto, sofrendo e chorando pela perda de um ente querido. Ele vê famílias em tempo de chuva, perdendo sua família, perdendo as casas, mas ele não se decepciona contra Deus. Ele não se deprime, ele não cai em depressão. Ele vê notícia de pessoas, ou vê pessoas que perderam seus empregos, que estão desempregados, mas está tudo certo com ele não está triste, ele não está se decepcionando, ele não está reclamando com Deus. Ele vê a desgraça de todo mundo, mas ele continua o mesmo. Mas no dia que aconteceu com você,
você já está pronto para dizer então que Deus não existe, que Deus é injusto, que Deus te abandonou, que como é que pode comigo, Senhor? Por que comigo? Logo comigo que não faço mal a ninguém? Estou mentindo, meu povo? Sinal concreto de orgulhoso. Toda desgraça pode acontecer com todo mundo, menos comigo. Porque se acontecer comigo é porque Deus não existe. Agora, se acontecer com outro, Deus existe. Eu não sei o que eu tenho que dizer mais para poder você então aplaudir, né? Acho que é porque está doendo, né? O soberbo, o orgulhoso. O soberbo, o orgulhoso, meu irmão, ele sempre quer ter mais, ele nunca quer ter menos. O orgulhoso, o soberbo, meu irmão, ele sempre quer aparecer, mas nunca ele quer desaparecer. O orgulho e o soberbo, ele sempre quer ganhar, mas ele nunca quer perder. O orgulho, o soberbo, meu irmão, ele sempre quer ganhar, mas ele nunca quer dar. E aí, meu povo, e aí repito, derrubou do trono os poderosos. Aquilo que você acha que é ganho, acaba sendo perda. É isso que o Evangelho está tentando, então, gente, nos ensinar. O orgulho. E quantos orgulhosos nós encontramos dentro da igreja. Gente, eu vou colocar aqui alguns sinais de orgulhoso que às vezes, apesar que eu já coloquei aqui alguns, que as pessoas não conseguem então ver e enxergar. Quer ver um sinal de orgulho, de soberba e vaidade? Que eu vejo muito acontecer e às vezes as pessoas não conseguem enxergar. O orgulho, soberba, a vaidade, quando ele acontece mediante ao tempo, a experiência de vida vivida. E veja, gente, infelizmente, eu sei que está sendo gravado, mas vai ter que ser dito. Mas quantos padres, irmãos, é que cheio de soberba, ele diminui o outro padre só porque ele tem mais tempo de padre do que o outro. Ele exige respeito pelo tempo de padre que ele tem. Ele começa a colocar-se melhor do que os outros pelo tempo de padre que ele possui. E ele começa o quê? A diminuir. Meu filho, isso também tem dentro da igreja entre os servos. Eu já peguei, gente, servo já aqui na paróquia Santíssima Trindade. Daqui eu falo. Que já vi, gente, dizer, e pior que ainda teve coragem de dizer na minha frente. Dizer para o outro, ó, abaixa a tua bola porque você está chegando agora, viu? Já. Vou falar também. No meu início de caminhada de dentro da igreja, lá por volta do ano, meu irmão, apesar que já tinha sido já um certo tempo, mas eu acho que eu entrei de cabeça mesmo em ministério de música, eu acho que por volta do ano de 2001, 2002, já tem tempo, hein? Tem tempo. Mais ou menos em 2001, 2002, que eu não me esqueço até hoje.
Quando foi na Semana Santa para fazer a escala para a Semana Santa, não é? Começaram exatamente nisso. Não. A missa do sábado de aleluia é uma missa mais longa, tem que ser com pessoas mais experientes. E os menos inexperientes era naquela missa de, entre aspas, meia boca, sabe? Vejo muito isso, gente, dentro de igreja. Houve uma paróquia aí, que eu não vou dizer o nome, gente, que quando eu cheguei, tinha uma paróquia e tinha uma comunidade. A coisa era assim, os que eram da paróquia não podiam pisar na comunidade, os que eram da comunidade não podiam pisar na paróquia. Eu falei, mas que negócio é esse aqui? Quando era então nas festas juninas, era cada um por si. Os da paróquia tinham que se virar da sua paróquia e a comunidade tinha que virar da sua comunidade. Ninguém colocava o dedo, ninguém se intrometia no trabalho do outro. Eu falei, mas que negócio é esse aqui? A gente é o quê? Uma comunidade, porque desde sempre que eu sei, comunidade é o quê, meu irmão? É trabalhar em conjunto, não é verdade? Gente, comunidade não é trabalhar em conjunto? Aqui não está sendo comunidade, então. Eu falei na época, lá naquela paróquia. Pois eu bati no pé e disse, muito bem, a partir de hoje o negócio vai ser o seguinte, querem festa junina? Então muito bem, vai ser uma única equipe. A equipe que trabalhar na paróquia vai ser a equipe, eu já ia quase falando o nome. A equipe que vai trabalhar na paróquia é a mesma equipe que vai trabalhar na comunidade. As duas irão se juntar para trabalhar. Se não for assim, então muito bem. Qual é a minha decisão? Está cancelada a festa, tanto na paróquia quanto na comunidade. Querem assim? Tudo bem, padre. Não tem jeito, então bora. Eu falei, é mesmo, não tem jeito não, vai ter que ser assim. E passou a ser desse jeito. Foi onde a coisa cresceu. Sabe por quê? Porque a união não faz só o açúcar, a união faz a vida mais doce. E com força também. Está entendendo, meu povo? Acabei. Agora, se voltou tudo lá, e meu filho aí já não sei mais. Mas comigo era assim. Sabe? E aí, gente, o pessoal da comunidade, com um grupinho menor, se matava todo ano por falta de gente para trabalhar. Falei, não, vai acabar com isso. E quem não quiser, então muito bem, gente. Não faz. Então, meu povo, o orgulho dentro da igreja por causa de tempo. Pessoas disputando, gente, cargos dentro de igreja. Como o padre já disse por diversas vezes, vi muita gente dentro da igreja brigar por microfone, mas até hoje eu nunca vi ninguém brigar dentro da igreja por causa de uma vassoura para varrer a igreja. Eu já vi, foi isso, minha filha. Ah, deixa eu varrer, a outra diz, ah, toma, fique à vontade. Não é? Gente, a paz reina para quem limpa a igreja, sabe? Porque ninguém faz questão, quer limpar, fique à vontade. Mas já vi muita gente brigar por causa de microfone. Sabe por quê? Porque, veja, gente, quer ver que vamos fazer aqui um teste. Quem conhece as mulheres que limpam a igreja aqui na paróquia, levanta a mão. Olha para o lado, gente. Olha para o lado. Não, fique levantado quem conhece. Olha para o lado. São poucos, não são? Agora, muito bem. Quem conhece aí o padre Clécio com o microfone na mão, levanta a mão e grita eu. Meu filho, se não conhecer, então você está cego. Você está me vendo agora. Está entendendo? Então, irmãos, o soberbo, ele sempre quer o melhor.
E ele quer o melhor, e ele sempre quer ser o melhor. Gente, quer ver? Olha aqui. Quantas das vezes é que nós caímos em ira, em raiva, em paciência, quando a coisa não saiu como eu esperava que saísse? Quantas das vezes, irmãos, é que nós servos ficamos tristes, decepcionados, quando a música não saiu do jeito que tinha que sair. Quando a pregação não saiu como eu esperava que saísse. Quando a missa não foi realizada como eu esperava. Quantas pessoas que saem decepcionados, tristes, por ter sido um fracasso o trabalho que foi realizado. Sinal concreto de soberba. Por quê? Porque o que você fez não foi bom. E aí você ficou então sendo visto pelo outro não como o melhor. Eita, Padre, derrubou do trono os poderosos. E aí por isso que Deus pode permitir a dor e o sofrimento. A forma de Deus derrubar o nosso orgulho, muitas das vezes é permitir que passemos pelo sofrimento, meu povo. Passemos pela dor. Muitas das vezes Deus permite que passemos pelas dores, irmãos, pelas perdas, pelas doenças, porque é só dessa maneira que muitos conseguiram enxergar Deus. No momento da dificuldade, no momento do desemprego, no momento da doença, no momento do luto, derrubou do trono os poderosos. Mas Deus exalta o humilde. Humilde, gente. Humilde. Ele não faz aquilo que ele quer. Ele faz aquilo que tem que fazer. Ele não vai para onde ele quer. Ele vai aonde ele tem que ir. Humilde, ele mais obedece do que manda. Aliás, me ensinaram e eu sempre concordei. A pessoa que ela não sabe obedecer, ela nunca vai aprender a mandar. Quer que eu fale de novo? Vou falar para ficar bem gravado. A pessoa que ela não sabe obedecer, ela nunca vai aprender a mandar. Nunca. Por quê? Porque tem muitas pessoas soberbas, meu irmão, que ela só quer mandar, mas nunca ela quer obedecer. E vou dizer também, dentro da igreja, meu irmão, os que mais reclamam, os que mais exigem, os que mais criticam, os que mais querem mandar, são os menos que querem fazer. Poderia ter aplaudido. Ele manda, mas ele nunca quer fazer. E repito, os que mais criticam, os que mais colocam defeito, os que mais reclamam, são os que menos fazem. Ele quer ver o outro fazer, e fazer do gosto dele, mas ele não quer fazer.
Ele quer que o outro lute para algo melhor, mas ele não quer lutar por um bem maior. Você está me entendendo? Ele quer que o outro faça, mas ele não quer fazer absolutamente nada. Quer que eu volte a lembrar? Lembra da minha titia? Ele quer que o outro reze por ela, mas ela não quer rezar. Eu vou dizer. Ó, aqui que está lembrando, quem é casado aí, levanta a mão e grita eu. Ou que até mesmo mora junto, levanta a mão e grita eu. Sinal concreto de soberba, de orgulho e vaidade entre casais. Ele sempre aponta o defeito do outro, mas ele nunca lembra o dele. Ele sempre exige que o outro mude, mas ele não quer mudar. Ele quer que o outro seja fiel, mas ele não quer ser fiel. Aplauda mesmo! Com coragem! Os orgulhosos estavam pensando que é só dentro da igreja, meu irmão. Aliás, os da igreja é porque já começaram dentro de casa. Sabe? Porque é de lá que vieram. O orgulhoso, o soberbo, meu irmão, ele sempre vê o defeito do outro, mas ele nunca vê o dele. Ele quer, meu irmão, que o outro respeite ele, mas ele não quer respeitar. Ele quer que o outro mude, mas ele mesmo não quer mudar. Ah, meu filho, muito recentemente aí, veio um casal aqui conversar comigo, meu irmão, conversar comigo. Ah, meu filho, mas não contei conversa. Desci a lenha, meu irmão. Primeiro veio um, depois veio o outro. Falei, muito bem, vai sair daqui surrado os dois. Porque era uma situação clara que estava sendo isso, gente. Era um jogando a culpa no outro, mas ninguém estava querendo assumir a culpa. E eu falei muito bem claro para ela, eu falei, minha filha, lamento lhe dizer, ou você muda, ou o seu casamento já está acabado, porque lamento lhe dizer, o seu casamento já está acabando. Ele já está por um fio. Ou você muda, ou senão, minha irmã, logo, logo esse casamento vai acabar, por quê? Porque ele já está acabando. E aí ela só o quê? Só colocando, só jogando para ele, porque é ele. Eu falei, minha filha, esqueça dele, porque daqui a pouco é com ele que eu vou conversar. Agora eu quero saber, é você agora. Comigo é assim, meu povo. É próprio do soberbo ele sempre jogar para o outro. Ele nunca tem culpa de nada. O casamento está em crise, mas o culpado é ele. Casais, imagine um retiro de casais com o Padre Clécio. Meu Deus, não é? Eu tenho muita vontade, gente, de fazer um dia para mim colocar aqui explicações que às vezes assim, tão abertamente, com tantas crianças, o padre não pode então falar. Porque vai ser rasgado, meu irmão. Aquele tipo de palavra que você vai dizer, Mas não é coisa que eu vou inventar não, gente. É coisa que a igreja ensina e que infelizmente vocês não sabem, ou a maioria não sabe. Sabe? Então, irmão,
Aquela situação de dentro de casa, em que o outro ele trai, mas ele sempre exige que o outro respeite. Gente, eu tento aqui lembrar uma coisa para você. Sabe qual é o perigo de quem trai? O perigo de quem trai, ele sempre vai viver achando que está sendo traído. Isso eu estou dizendo sobretudo quando descobre. Eu já vi muitos casamentos, meu irmão, indo para buraco abaixo exatamente por causa disso. O outro que traiu, então muito bem. Agora, meu irmão, ele está numa grande luta interior. Mas será que ela não vai se vingar? Será que ela não está dando troco? E aí começa o quê? A desconfiança. Começa então, meu irmão, a levantar a hipótese que não existe. Começa então os julgamentos, as acusações. Casais, eu estou mentindo. Teve gente aí, uma vez aí que depois de uma homilia veio até mim dizendo: ô padre, até parece que o senhor já foi casado um dia. Porque as coisas que o senhor fala, padre, é tudo que realmente os casais vivem dentro da casa. Gente, eu nunca vivi a experiência concreta de um matrimônio, mas somos nós padres que escutamos as lutas dos matrimônios, dos casais. E algumas coisas, gente, a gente vê por aí. Essa mulher falou isso no dia que eu peguei e falei para ela. Que a mulher, quando ela briga com o marido, gente, que ela se discute, ela vai, deita na cama, vira a cara para a parede e finge que está chorando. Sabe por quê? É manha da mulher para ver se o marido fica com dó para pedir perdão. Não é verdade, mulheres? Olha lá, está com medo? Não é verdade, mulheres? Fica fingindo que está chorando, gente. Ai, Jesus amado. Oh, Deus. Eita, meu pai, olha o horário, meu pai. Olha a hora. Tenho que terminar, gente. Pelo amor de Deus. Humilde, gente. Humilde. Humilde, ele sempre tem mais plena certeza absoluta. Como o padre colocou aqui no início. Não eu, mas Deus. Humilde, ele busca a Deus. Porque o humilde, ele se humilha, ele se rebaixa. O humilde, ele sempre se coloca na condição de pequeno. E reconhece que há pessoas maiores e melhores do que ele. Humilde reconhece: eu não sei de nada, eu não consigo, por isso que eu preciso de ajuda. Gente, tem orgulhoso que o bichinho é tão orgulhoso, que ele não está conseguindo fazer, mas o orgulho dele é tão grande que ele não pede ajuda. Porque ele quer mostrar para todo mundo que ele é capaz. Já vi homem, gente, destruir o motor de carro,
Porque ele colocou na cabeça: eu tenho que mostrar para todo mundo que eu consigo, que eu sou capaz. Perdeu o motor do carro. Quer ver, gente, que por causa do orgulho, e foi por causa do orgulho e da vaidade que muitos homens traíram até mesmo mulheres. Quando naquela velha história e exemplo que eu já disse, dos amigos que colocam na sua cabeça que você tem que provar que você é homem. Que se você não for para o barzinho, que se você não trair, que se você não sair com a mulher, porque você não é homem. E você então, meu filho, com o seu ego, com o seu orgulho, com a sua soberba, para não ser passado por nome de trouxa, você vai lá e cai na onda do amigo. Você vai para o barzinho, você vai lá e trai. Eu não sei nem se eu poderia perguntar para os homens, porque eles não têm coragem de responder, mas aí, homens, não, deixa para lá que senão vai ser comprometedor. Não precisa falar, não. Deixa. Irmãos, quer ver outra coisa? Quantas brigas, quantas desavenças, quantos ódios e raivas e desavenças surgiram por causa do orgulho, da vaidade. Mas como, padre? Como? Quando você então bateu no peito e disse: eu não levo desaforo para casa. Não foi que você disse: ninguém me humilha. Quantos moleques na escola, a gente briga com o outro, bate na cara do outro. Por quê? Ah, padre, eu vou levar desaforo para casa? Não é verdade, meu povo? Se o outro fez, eu vou fazer também. Me xingou, eu xingo. Me bateu, eu bato. Dá o troco. Soberba, orgulho. Porque se ela não... E ainda diz: padre, se eu não fizesse, eu ia morrer do coração. Porque ir para casa sem ter dado o troco, padre, eu ia morrer do coração dentro de casa, com aquilo dentro de mim. Por que eu não disse? Por que eu não falei? Por que eu não briguei? Por que eu não bati? Eu aguentei desaforo. Não é assim, meu povo? Teve uma situação aí que aconteceu, gente, com uma pessoa aí que eu não quero também dizer o nome, que ela meio que engoliu humilhação, permaneceu quieta, mas quando chegou em casa a pessoa ficou doido. Ela falou assim: estou ao ponto de pegar o carro e ir lá voltar, porque eu não aguento, porque me arrependi de não ter falado nada, me arrependi de não ter lascado o murro na cara. A pessoa ficou doida por dias. Por quê? Porque não se conformava de ter ficado quieto. Olha, gente, quantas brigas, quantas desavenças, por causa do orgulho, da soberba, da vaidade. Você está entendendo, gente, que a causa do pecado é o orgulho, é a soberba. E aí, meu irmão, derrubou do trono os poderosos. Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Quem quer se exaltar demais, gente, quem quer ser demais nessa vida, vai acabar na pior vida, no inferno. Mas o humilde que se rebaixa e perde essa vida, vai acabar ganhando a vida eterna, que vai ser exaltado. Vai ser exaltado para o céu.
Terminemos, gente, assim, pelo amor de Deus. Acabe com esse orgulho. Quebra, gente, esse orgulho dentro de você. Quebre. Quebre como Santa Teresinha do Menino Jesus quebrou as suas vontades, o seu orgulho dentro do convento, fazendo esforço de conviver e tratar bem uma freira que a maltratava. Gente, é fácil, como o Evangelho diz, você fazer algo de bom, do qual a outra vai ter condição de te retribuir. Agora o difícil é você fazer uma obra boa para alguém que não tem condições nenhuma de lhe dar nada. Quer ver uma coisa? Um novo exemplo para você entender ainda um pouco mais esse Evangelho. É ou não é verdade que para os seus amigos, do qual você, sobretudo, gente, os de posse. Você já percebeu que quem tem posse, aparentemente tem muitos amigos? Olha outra pauleira aqui, gente. Você já percebeu quanto as pessoas têm interesse de se aproximar de pessoas que têm? Por quê, gente? Porque ela quer ter a chance de, por meio daquela amizade, ter o dela também. Seja para ganhar até mesmo um presente bom. Quer ver? Pelo amor de Deus, gente, quem nunca fez, não queira se ofender. Mas é uma pura realidade. Tem muita gente que escolhe padrinhos para os seus filhos, aqueles que têm mais condição, para poder o quê? Ganhar presente bom. Gente, essas situações acontecem sim ou não? Padrinhos de casamento. Vamos escolher muito, porque quanto mais, são mais os presentes bons que iremos ganhar. Não adianta se esconder. Gente, na escola, gente, se a gente não é tão inteligente, a gente já procura fazer amizade com aqueles que são mais inteligentes. Para quê? Para fazer o trabalho escolar junto com ele, que sabe que já é garantia. Entendeu? Estou mentindo, juventude. Jovens, isso é verdade, sim ou não? Ninguém quer fazer trabalho na escola com quem é burro. Já percebeu? Ninguém. O negócio está fervendo, meu pai. Por quê? Porque é sempre um interesse, gente, de ganhar. É o Evangelho, meu povo. Então, gente, não teria sentido, é o que Jesus está dizendo, você fazer algo por quem tem condições que vai lhe retribuir com alguma coisa. Quer ver uma coisa? Quantas famílias é que faz banquete de fartura? Você come o mês inteiro salsicha, ovo e frango. Mas para visita você compra picanha. Faz a carne da hora. Não é isso, gente? Não é? Você faz uma comida boa.
Por quê? Porque você sabe que em algum momento você vai ser retribuído com um convite na casa dele para comer picanha também. Todo mundo, gente, tem facilidade de oferecer o melhor banquete para a sua família, para algum parente, para algum amigo que tem condições de lhe dar algo. Agora quer ver onde é que eu vou quebrar vocês? Sabe o quê? Quando é para uma pessoa humilde, pobre, de rua, quando dá, sempre dá a comida de sobra de dentro da geladeira. Você já percebeu, gente, que para quem é pobre, que não tem condições nenhuma de dar nada, você sempre dá o pior. Comida vencida do armário. Pega o resto, aí vai lá, meu irmão, abre o pacote de arroz ou a lata de arroz, pega lá um punhadinho, põe dentro de uma sacola e dá. Abre a geladeira, meu irmão, e pega o mais barato ou o pior que tem. Estou mentindo, meu povo? Sabe qual é a obra de caridade, gente, autêntica e verdadeira? Não é aquela, meu irmão, que você tem de sobra, mas é aquilo que tem de você mesmo. É aquela quando você, meu irmão, vai na rua, numa lanchonete, e você tem o dinheiro para comprar, meu irmão, apenas uma coxinha, e aí bate do seu lado no ombro dizendo, paga alguma coisa para mim. E você então diz, toma. Toma. Isso é que é a verdadeira obra de caridade. Não é dar o resto. Sabe por quê? Porque resto não vai fazer nenhuma falta para você. Agora dá o que é seu, gente. Então, muito bem. Claro, gente, não é que eu estou dizendo agora para você então pegar, meu irmão, toda a sua casa e dar para os outros. Não. Eu estou dizendo em pequenas coisas. Isso é que é, gente, a força da caridade e do sacrifício. É tirar, meu irmão, o melhor. Aquilo, meu irmão, que você tinha guardado para você. E você então diz, toma. Eu teria mais coisa, mas o horário, gente, já extrapolou até demais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se valeu a pena, se Deus falou com vocês, gente, aplauda ao Senhor, por favor. Aplauda, por favor. Só que, gente, eu tenho que falar uma última coisinha, porque também é importante, mas fique em pé mesmo, porque é rápido. Um dos sinais também concretos de pessoa humilde é quem reza. É de quem reza. Porque qual é o sinal do corpo de uma pessoa em oração? O que é? Se ajoelhar, não é? Agora, muito bem. Gente, aqui. Creio eu que todo mundo aí do fundo está me vendo, sim? Porque eu estou em pé, não estou? Eu estou no alto, ok? Agora, se eu me ajoelhar. Quem está lá no fundo está me vendo? Porque o humilde, gente, quem reza se humilha. É forma de humildade. Ele desaparece. Ele diminui. Então, meu irmão, é próprio do humilde rezar. Porque ele desaparece. Para que Cristo possa aparecer. Dá para você me entender? Não eu. Mas Deus.
Não existe humilde se não tiver vida de oração. Não tem. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu.